Aula do dia 27 de abril. Língua portuguesa, livro didático, volume 2, páginas 2 a 12. Começando, nós vamos rever parlendas. Isso porque você já viu em outros momentos. Para começar, vamos ler esse texto informativo sobre o que é parlenda. As parlendas são escritas em versos destinados ao público infantil. Servem para rir, brincar e até para aprender. Ajudam, por exemplo, na memorização de números por fazerem parte da cultura popular. São conhecidas em diversas regiões do Brasil. Aí agora você vai fazer a leitura dessa parlenda. Essa é uma das parlendas que você aprendeu desde muito novinho, quando estava lá na educação infantil, para memorizar os números. Vejam só. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Eu gostaria que vocês vissem que a referência bibliográfica cultura popular. O que significa isso? Significa que esse texto é uma construção coletiva, onde várias pessoas, várias gerações, foram tendo conhecimento, passando de um para o outro, ou seja, faz parte do folclore brasileiro. Na atividade 2, você deverá escrever algumas parlendas que você conhece. Só como sugestão, hoje é domingo, pede cachimbo. Cachimbo é uma parlenda. Unidu, unite, salamê, é outra parlenda. O pato, pateta, pintou o caneco, surrou, é outra parlenda. Então, tem várias parlendas que eu sei que faz parte das suas brincadeiras aí no seu dia a dia. Na sequência, na página 3, vocês vão ler uma outra parlenda, que vocês também já conhecem de um outro momento. Leia esse texto. Meio-dia, macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia. Meio-dia, macaca Sofia, fazendo careta para Dona Maria. Também, a referência bibliográfica é da cultura popular, ou seja, não foi escrito por um autor ou autores específicos. Cultura popular significa que faz parte do folclore, é uma construção coletiva. Tem uma outra informação aqui que é importante para agregar conhecimento. As parlendas são apresentadas em versos. Uma sequência de versos compõe uma estrofe. A atividade número 2, essa parlenda apresenta 2 estrofes. Cada uma tem 4 versos. O que é para você fazer nessas linhas aqui? Você vai copiar a primeira estrofe. Qual que é a primeira estrofe? Você já sabe. Meio-dia, macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia. Agora nós vamos para a próxima página. É a página de número 4. Aí tem perguntas referentes ao texto. A primeira. Cada linha do poema é chamada de verso. Copie os versos conforme se pede a seguir. Letra A. O que o macaco está fazendo? Vai lá no texto, procure essa informação e escreva a resposta nessa linha. Depois, a segunda. Onde estava a panela? Letra C. Quem fazia careta? Atividade número 4. Você vai ter que marcar nesse relógio aqui quantas horas, o horário que foi mencionado lá na parlenda. E aqui o próximo. E se fosse o relógio digital, que números estariam escritos? Então, você vai completar o relógio analógico e o relógio digital com o horário que foi mencionado lá na parlenda anterior. Explique o que significa este verso, barriga vazia. Essa é uma expressão usada para descrever uma situação.
Qual é o significado da expressão barriga vazia? É estar com fome? É estar com sede? É estar com sono? Coloca aí o que você acha. Nessa aqui, você vai... A número 6, marque as alternativas corretas nessa parlenda. Leia as 4 alternativas e assinale aquelas, é mais de uma, cuja informação está de acordo com o texto. Na próxima página tem mais um texto informativo, que deverá ser lido com muita atenção. Vejamos. Em geral, as parlendas apresentam um jogo de palavra que não faz muito sentido. Uma característica importante e que torna o texto fácil de recitar durante a brincadeira são as rimas. E o que são rimas? Rimas são sons parecidos, geralmente apresentados no final de verso. Por exemplo, Maria, Sofia. Agora nós temos a atividade número 7, lá da página 5. Em cada estrofe da parlenda há uma palavra no final do verso que não rima com as demais. Circule. A primeira estrofe tem lá dia, assobia, fogo e vazia. Dia, assobia, fogo e vazia. Uma palavra do final de cada verso. Dia, assobia, fogo e vazia. Qual não rima? Claro que é... Não posso falar, você vai fazer, depois a professora vai corrigir. Aqui também, dia, Sofia, careta e Maria. Você vai circular a palavra que não rima com as demais da estrofe, tá bom? Do final de cada verso dessa estrofe. Atividade 8. Que outras palavras poderiam ser acrescentadas a essa rima da parlenda? Leia as palavras prestando atenção ao som final de cada uma e copie somente as que rimam. Aí nós temos mia, pia, ria, cozinha, sofria, comia, relógio. O que você vai fazer? Você vai copiar apenas as que rimam. Pronuncie para sentir o som do final de cada palavra e escrevê-las nessas linhas aqui. Na atividade número 9, tem leia a parlenda a seguir. Nela há 2 rimas que não estão no final do verso. Vejamos. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Não estão no final do verso, mas rima com batatinha. Não está no final do verso. A palavra não está no final do verso. Palavras que rimam com chão. Mas estão escritas lá. Então, estão escritas nessa parlenda aqui. Então, escreva para mim. São 2, tá? Só uma dica. Tá bom? A próxima página é a página 6. Nós vamos conhecer ainda um pouco mais sobre rimas. Vejamos. Na parlenda que você leu na página 3, algumas palavras rimavam com meio-dia. Agora você vai reescrever a parlenda rimando com 1h. Complete a parlenda com as palavras do quadro a seguir. Dica: nem todas as palavras serão usadas, tá bom? Então, vamos ler. Aí tem um conjunto de palavras nesse retângulo que devem ser colocadas nessa parlenda, preenchendo essas lacunas aqui, de forma que façam rimas. Então, serão usadas essas aqui, para preencher essa aqui. Então, tá lá. 1h, macaco. Panela no fogo foi. Busca uma palavra nesse retângulo aí que rima. Aí a próxima. 1h, macaco. Macaca.
Fazendo careta para dona? Tá muito fácil, você vai fazer no instante. Aí, a proposta dessa página tem uma avaliação no final. Você vai parar para pensar um pouquinho nas atividades que você fez até agora, que a professora vai corrigir depois. Você copiou as palavras corretamente? Dá uma olhada aí para mim. Não trocou letra? Não faltaram letras? Os versos da sua parlenda fazem sentido? Ou é alguma coisa assim que não deu muito certo? Você tem várias palavras aqui que podem ficar muito bem empregadas de forma que a sua parlenda fique engraçadinha, bonitinha, tá bom? A próxima página é a página 7. Essa é uma apresentação de uma parlenda. Então, o que você vai fazer? Você vai prepará-la e quando estivermos presencialmente, eu corrijo. Ou então, você vai fazê-la, vai anexar a folha nesse livro, porque aqui não tem espaço, não tem campo para isso. E deixa aqui junto com essa página 7 que eu vou corrigir na primeira oportunidade, tá bom? Virando lá para a página 8. Sons representado pela letra C. Leia as palavras dos quadros, depois faça o que se pede. Macaco. A palavra macaco tem quantas letras? Conta. Tem quantas sílabas? Conta e escreva aqui. Copie as consoantes e as vogais. Escreva uma palavra que comece com a primeira sílaba de macaco. Tem várias sugestões, tá? Uma delas é mariposa. Você vai criar outra, porque essa já não tá valendo, eu dei a dica. A segunda sílaba de macaco, que é a sílaba K. Que palavras vocês conhecem, ou você conhece, que começa com a sílaba K? Última sílaba de macaco, có. Que palavra você conhece que começa com có? Tá bom? Aí depois nós temos a palavra careta. As orientações são as mesmas. Você vai colocar quantas letras, quantas sílabas, quais são as consoantes e quais são as vogais da palavra careta. E aí você vai fazer a mesma coisa também. Escreva uma palavra que começa com a primeira sílaba de careta, que é K. Segunda sílaba de careta, que é ré. Ou aí se você vai colocar inicialmente, vai ficar ré. A última sílaba de careta, que é tá. Então, que outras palavras você conhece que começa com a sílaba tá? Agora, nós vamos para a página 9. Na página 9, você vai pintar as sílabas que formam o nome dos elementos representados nas imagens. Primeiro aqui, só para exemplificar, você tem um colete, né? Então, você vai pintar as sílabas de colete, tá bom? Colete. E assim por diante, nas outras figuras e nos outros quadros com as sílabas, tá? No finalzinho dessa página, a proposta escreva o nome os nomes que você formou. Então, esses nomes dessas figuras aqui que você pintou nesses quadros, tá? Você vai escrevê-los aqui. Na página 10, é a próxima página, tá mais fácil ainda. Você vai tirar de letra essa atividade. Copie as palavras do quadro na ordem que aparece e separe-as em sílabas nos quadrinhos. Então, você vai pegar essas palavras desse quadro, copiá-las nessa linha, assim, copiando normal. E nesses quadros aqui, você vai fazer a divisão silábica de cada palavra que você escreveu.
Por último, nessa página, na atividade 4, copie uma das palavras com 3 sílabas da atividade anterior, depois faça um desenho relacionado ao que ela representa. Por exemplo, digamos que você copiou caracol e vai fazer aqui um desenho do caracol, tá bom? Na página 11, nós temos uma outra parlenda. Leia essa outra parlenda e sublinhe as palavras iniciadas com a letra C. Aí nós temos: corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó. Lencinho branco caiu no chão, moça bonita do meu coração. Sublinhar é passar um traço por baixo. Então, você vai passar um traço por baixo das palavras iniciadas com a letra C. Iniciadas com a letra C. Na letra A, copie as palavras que você pintou, que você sublinhou, tá bom? Essas palavras que você sublinhou aqui, você vai copiá-las aqui. Letra B. Leia as palavras a seguir e circule aquela em que a letra C representa um som diferente. Aí nós temos na primeira aqui, ó. Casa, caiu, cutia, cipó. Casa, caiu, cutia, cipó. No segundo nós temos corre, lencinho branco, caiu. Então, você tem em 2 palavras aqui, no retângulo, no primeiro retângulo e no segundo retângulo, o C não tem o mesmo som de K, CO, cu. Então, você vai circular, tá? Leiam, preste atenção na sua pronúncia, que você vai descobrir. Circula em um retângulo e em outro retângulo a palavra que apresenta o som do C de forma diferente. Na atividade número 6 dessa página, você vai juntar a consoante com as vogais. Preste atenção. Preste bastante atenção ao som representado pela letra C em cada um dos quadros, tá bom? Aí, você vai formar o C com A, o que deu? O C com O, escreva a sílaba aqui, o que deu? O C com o C com U. Na outra, a mesma coisa, junta o C com E, dá o quê? O C com I, dá o quê? Escreve aqui, tá bom? C com E, vai formar uma sílaba, qual som? C com I, vai formar um som. Que sílaba é essa? Como que se pronuncia? Tá bom? Agora, na próxima página, página 12, nós vamos ver só a atividade número 7. Leia essas palavras e pinte as sílabas que apresentam o mesmo som, mesmo que sejam escritas com letras diferentes. Então, nós temos aí C com E, C com C e C com S. Depois nós temos Si com S e Si com C. Copie as palavras em que a letra C e a letra S representam sons iguais. Nessas linhas aqui, você vai colocar quais as palavras que têm sons iguais, usando o C e usando o S. Dessas aqui de cima, olha. Tá bom? E do lado de cá, você vai colocar com S. C e S, tá bom? Então, fica nessas duas aqui. As escritas que tem com C e no lado de cá, as que são escritas com S, tá bom? Até a próxima aula, que será de matemática.